Tudo bem, vou contar o motivo porque tudo isso aconteceu e como funcionam essas contratações. Realmente, essas empresas eram contratadas graças à facilidade da negociação, de familiar para familiar, e o superfaturamento era a recompensa para fecharmos os negócios com rapidez e praticamente apenas com essas duas empresas. Lamento muito, muito mesmo. Que vergonha. Hoje nós vamos contar todos os detalhes de uma investigação de um caso de corrupção em uma grande imobiliária brasileira. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos ao Dissimulados. Eu sou Alessandra Costa e participei desta investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Mas antes da gente entrar no detalhe da investigação em si, eu tenho que dizer que esse caso começou muito antes mesmo da investigação. Não é, Lê? É verdade, Mário. E uma coisa que nos dá muita satisfação é saber realmente o quanto que a gente tem uma legião de fãs que acompanham o nosso trabalho e também vão se desenvolvendo e crescendo também na profissão. Então, o caso que nós vamos apresentar conta a história do Laerte, né? O Laerte é um grande companheiro nosso que já nos acompanhava quando ele ainda era da área de auditoria, um analista, e acompanhou um caso nosso de investigação. Após uma mudança de área, ele vai para a área de compliance, se aproxima de nós, faz todos os cursos de formação em risco comportamental e aí assume a gerência de compliance desta imobiliária. E aí ele nos contrata. Por quê? Como ele viveu diversos episódios ao longo da carreira, vendo casos e tomadas de decisões inadequadas, ele vê a possibilidade de começar as contratações de forma correta. E aí, Lê, ele começou contratando pelo quê? Que serviço ele começou contratando com a Ele gente? começou contratando o PIR, né, o nosso teste de integridade, que é o potencial de integridade resiliente. E a grande preocupação dele, Mário, era identificar, além das competências dos profissionais, qual era, de fato, o potencial dessas pessoas a tomarem decisões inadequadas, sejam elas envolvendo fraude e assédio. Agora, Lê, eu não consigo entender o porquê ainda existem algumas empresas que não se preocupam em entender o que se passa na cabeça dos seus candidatos frente a situações de dilemas éticos. Será que é importante você identificar qual os valores, os princípios daquele candidato que de repente vai ocupar uma vaga muito sensível na sua organização? E é sensível mesmo, Mário, porque assim, a competência é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. A gente está falando de situações que eu consigo com treinamentos, com capacitação técnica. Mas se essa pessoa não estiver alinhada com a cultura da empresa, dependendo da posição que ela ocupe, onde ela tem autonomia, tenha de fato acesso a fazer várias tomadas de decisões sensíveis para a organização, pode, de fato, comprometer a reputação e a imagem dessa companhia. E o Laerte era muito preocupado com isso. E ele estava com uma posição sensível, que era uma pessoa para a área de compras, no segmento imobiliário, onde você tem várias fragilidades, principalmente quando a gente fala de corrupção, né? O tempo inteiro o comprador está exposto ali Verdade. a uma tentação, a uma oferta, e ele tinha essa preocupação logo do início. O comprador de terrenos, o comprador do stand de vendas, o comprador que vai comprar aquele pessoal que vai fazer o apartamento decorado, o apartamento modelo, né? Sim, e é um segmento que ele lida também com muita mão de obra que é terceira, né? Empresas que são prestadoras de serviços, desde o representante autônomo, né? Que é um profissional que vai lá, o corretor, que é a nomenclatura mais conhecida do mercado, onde ele vai estar lá trabalhando não só para essa imobiliária, mas para outras imobiliárias também e com grande foco e interesse nele. É verdade. Aí fica aquilo que a gente já viu várias vezes, é um leve trás de informação de imobiliária para imobiliária, de corretor para corretor. Mas até agora a gente não está falando de fraude. Qual é a relação que o teste de integridade, o PIR, teve com a fraude que a gente investigou depois, Ale?
Legal, então vamos contextualizar essa situação. Quando o Laerte, né, me chama até a empresa, preocupado com esse processo seletivo, eles até então tinham 3 candidatos. Esses 3 candidatos já tinham sido avaliados pela área de recrutamento e seleção, sendo que 2 se destacaram pela questão técnica e competência, e até mesmo por experiências que estavam traçando ali uma linha comportamental bem alinhada com a cultura da empresa. Só que um dos candidatos, além dele não ter a experiência desejada, está um pouco aquém dos outros 2 candidatos, tinha uma grande questão que preocupava muito o Laerte. Ele era a pessoa indicada pelo solicitante da vaga, Mário. Ou seja, aquela pessoa que é indicado por, casado com, filho de, já vinha com um pedigree, né? Perfeito. E aí, super sensível, porque todo o trabalho que foi feito pela área de recrutamento não foi levado em consideração. E aí, o Laerte chega e fala assim, não, vamos aplicar o PIR, para a gente identificar a integridade desse participante. Já que ele estava aquém com a relação das competências, vamos ver se salva a questão da integridade. Mas o Laerte chegou até o ponto de pedir para você fazer uma análise das competências, do currículo dos candidatos? Sim, eu dei uma olhada nessa situação, mas a área de recrutamento já tinha feito um trabalho exemplar com relação a isso. Agora, o que chama a atenção, eu já vou partir para o teste de integridade, porque esse caso a gente tem muitas situações e muitos pormenores que é interessante para vocês entenderem. Quando foi realizado o teste de integridade, até para vocês entenderem, o PIR ele é um simulador de dilemas éticos que vai abordar situações de fraude e assédio, onde o participante ele recebe um link, responde à distância, utilizando tecnologia, seja o Android, seja o computador, onde ele habilita a câmera dele, porque ele vai ser filmado durante todo o processo e conectado à internet. Por que é importante destacar isso? Porque ele é filmado durante o processo para que a gente possa analisar as microexpressões, a forma como ele fala, como ele se expressa. Então, ele tem perguntas em vídeo, alternativas e dissertativas. A partir do momento que ele passou pelo simulador, o que nos chama a atenção? E aí eu vou apresentar esse resultado para o Laerte. Temas onde ele evidenciou uma disposição maior ao risco. O que a gente chama de disposição maior ao risco? É aquela pessoa que ela não vai tomar decisões alinhadas com princípios e valores. A tomada de decisão dela é avaliar as consequências versus as oportunidades e os ganhos que ela vai ter com aquela tomada de decisão. Para ficar mais intrigante, eu vou trazer aqui os exemplos de algumas respostas desse participante. Quando nós perguntamos para ele, que valor te deixaria tentado aceitar uma oferta de suborno? A resposta dele foi, a princípio nenhum. Algo que eu não tenho problema nenhum de aceitar algo que esteja enquadrado na lei. Quando nós perguntamos, isso já chama atenção, né? E aí eu vou deixar depois o Mário para comentar realmente essas frases. Depois a gente pergunta para ele o que ele faria caso ofertassem um suborno para ele. E aí ele enrola a resposta dele quando ele diz, eu queria entender o que motivou a pessoa a me fazer essa oferta. Eu ia entender se dava para enquadrar de forma legal. E aí eu vou fazer um parênteses que quando ele traz essa questão da legalidade de uma forma repetitiva, a formação acadêmica dele é em direito. Não quer dizer aqui que todas as pessoas formadas em direito vão dar esse tipo de resposta. Mas durante o processo ele utilizou a experiência dele e os conhecimentos na área jurídica para tentar trazer ou intimidar ali durante o simulador. Mas ele termina com uma frase muito intrigante, Mário, quando ele diz assim, e principalmente não aceitaria, a princípio. Eu brinco muito que a briga aqui do consciente com o inconsciente, né? Porque ele nega e afirma ao mesmo tempo. Aqui só para deixar um pouco mais picante para você ver o resultado que a gente traz com transparência para o cliente em relação a esse posicionamento. É verdade. Muitas vezes as pessoas falam, mas Mário, eles vão dizer que... A pessoa vai dizer que não vai aceitar ou vai dizer que aceitou. Não, ela não vai dizer isso. Mas a forma como ela nega é que dá os indícios que ela é uma pessoa circunstancial, que dependendo do momento de vida pessoal ou profissional, que ela pode acabar enveredando por esse caminho. E outra, quando ele fala a princípio, o a princípio não é uma declaração definitiva. O a princípio ele não extingue por totalmente a possibilidade de um dia, caso ele tenha uma necessidade, ele aceite aquela situação. Então isso foi uma resposta muito marcante
para a gente. E o outro ponto é aquela questão dele tentar legalizar uma coisa que é ilegal. Não dá para você legalizar uma oferta de uma vantagem indevida, não dá para você legalizar um suborno. Então isso chamou muita atenção da Ale, principalmente que estava naquele momento conduzindo esse processo, e que ela tentou passar isso para o Laerte e depois para o diretor, né, Ale? Foi isso mesmo. O Laerte me convidou, fui pessoalmente fazer a apresentação desse resultado para o diretor, o Marcos. E aí o que chama a atenção? O Marcos... Deixa eu só te interromper. Lembrando que o Marcos é o diretor que indicou um dos candidatos. Aquele diretor que indicou um candidato com toda aquela vontade para ele entrar, né, Ale? Perfeito. Que ele faz essa indicação, né? O candidato é o Paulo. E quando a gente apresenta, né, esse relato todo, o Laerte tenta reforçar para o Marcos, mostrando a credibilidade do PIR. O PIR, para quem não conhece, ele tem validação científica, ele é resultado da tese de doutorado do nosso sócio Renato Santos, e ele tem como valor preditivo 82% de acerto. Então, de fato, o quanto que eu entrego esse resultado é a efetividade dele acontecer. E fora toda a experiência que o Laerte já tinha comprovado na prática o uso da ferramenta e o quanto de eficiência, né, eficácia que a gente teve acompanhando aí os processos com ele. E aí a fala do Marcos foi a pior nesse contexto, né, Mário? Verdade. Porque aí ele diz... Olha, ele brincou, o Paulo estava ali de brincadeira. Imagina que ele ia falar uma coisa dessa. Eu conheço o Paulo há 10 anos. Eu coloco a minha mão no fogo pelo Paulo. E o Paulo é a pessoa que eu quero que seja contratada. E isso não foi a primeira vez que a gente ouviu, né? Ah, o candidato ele fez o teste de brincadeira, não levou a sério. Eu coloco a mão no fogo. Ah, cuidado que a sua mão vai queimar, né? Você tem grande chance de queimar numa situação como essa, né, Ale? É verdade. O Laerte, né, na posição de compliance, fica desesperado com uma situação como essa, porque já tinha apontado as situações de atenção no currículo. A área de recrutamento já tinha declinado a contratação dessa pessoa. No compliance, reforça um risco. E super sensível, né? Era uma pessoa que ia estar à frente de compras milionárias para a empresa, com um budget super alto e muito sensível como que você monitora isso dentro da organização. E o que o Laerte tentou fazer para tentar gerenciar isso, minimizar essa situação, esse risco? E aí o Laerte propõe, Ale, faça uma entrevista de compliance ético com esse participante. A entrevista a gente recomenda quando há dúvidas em relação à participação desse participante no simulador, como, por exemplo, ele utilizar o recurso de um chat GPT para responder o teste, ou ter alguém ajudando ele a responder, ou quando ele dá respostas muito evasivas, ou de uma forma monossilábica, que a gente fica sem entender de fato o posicionamento dessa pessoa e ele fica inconclusivo. Que não foi o caso. A gente tinha ele ali recheado de muitas informações. E eu tenho certeza que o diretor, o Marcos, não ficou contente com isso, né, Lê? Não, foi contra gosto dele, mas foi a situação colocada pelo compliance. Ele vai para a entrevista. Fizemos a entrevista dele, e aí um ponto que chama a atenção durante a entrevista é que ele vira, né, o Paulo, para o nosso especialista e diz o seguinte: olha, não se trata de suborno, se trata de negociações comerciais. O que ele faz com isso? Ele racionaliza a fala dele para ele conseguir conviver de uma forma inconsciente com essa situação, porque o suborno é muito forte. Eu não quero essa cobrança. Agora, a negociação comercial é muito mais leve eu deitar a minha cabeça no travesseiro e seguir. Ou seja, a gente pode assumir que parte dos valores morais dele estão, como a gente diz, estão cauterizados, ou seja, ele não consegue enxergar o risco das decisões que ele está tomando e ele acaba o quê? Racionalizando e atenuando para ele poder dormir tranquilo, colocar sua cabeça no travesseiro. Perfeito, foi isso mesmo, Mário. Mas não teve jeito. Mesmo com todo esse cenário, com essas situações, o Paulo foi contratado. Só que aí o Laerte coloca uma premissa. Olha, o Paulo, ok, vai ser contratado, mas ele não pode assumir essa posição com toda essa autonomia. Ele vai ter alguém interno respondendo ali junto com ele os contratos e tendo uma revisitação dos contratos os quais ele trouxer para a organização. E, além disso, vai fazer os treinamentos de compliance e daqui 6 meses a gente vai reaplicar o PIR para entender o quanto que a cultura da empresa e também esses treinamentos
puderam influenciar de alguma maneira o comportamento aí do Paulo. Eu não sei como o Laerte não desistiu e pediu para ir embora, porque ele estava numa batalha tão forte com o diretor e toda hora colocando alguma forma de minimizar risco e o diretor minando essa forma, né, Lê? E esse é o grande desafio da pessoa que assume o papel de compliance, né? Porque ele é uma pessoa de uma forma muito estratégica, onde ele tem que alertar a organização realmente das situações, tem toda a gestão que ele precisa do apoio e patrocínio, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que ele é solitário nessa posição, né? E se ele começa batendo de frente com todo mundo, ele também não consegue trabalhar e atuar. É verdade. E aí, o que a gente costuma dizer, Inês é morta. O Paulo foi contratado, né, Lê? O Paulo foi contratado, e aí o que chama a atenção desse caso? Passado 2 meses que o Paulo já estava nas atividades, o Marcos recebe uma proposta do mercado e vai embora. E aí entra o novo diretor, o João. Quando o João entrou, o Laerte me chamou e pediu para que eu apresentasse o PIR de todos os colaboradores ali da área. Porque essa empresa é uma empresa que a gente brinca que brilha os nossos olhos, né? Porque ela tem realmente esse compromisso com a integridade e ela não tolera comportamentos inadequados. Então, ela já se antecipa. E ela ela vai lá fazia- e aplica o teste em todos os colaboradores. E isso que eu ia falar, ela não faz o teste de integridade, o PIR, só no processo de seleção, ela faz também nos demais colaboradores da empresa. Sim, como um reforço de cultura ética, isso muito alinhado também com a questão da ISO, né? Então, uma forma dela ter cada vez mais certificações e mostrar para o mercado o quanto que ela cuida dessa premissa. E aí como é que foi? O que o João achou? Quando o João olha o resultado do Paulo, ele fica apavorado, né? Porque, primeiro, ele não conhecia esse profissional de mercado. O resultado era um resultado de fato marcante que deixava sempre aquela sensação da pulga atrás da orelha. Será que eu posso confiar? Será que de fato aquela negociação foi adequada? Não foi? O que está por trás realmente daquela negociação que ele trouxe? Então ele ficou de fato apavorado e disse para o RH: não quero mais esse profissional aqui na empresa. Vejam o que vocês vão fazer para ele sair aqui da minha área. E eu lembro que eles estavam até tentando uma forma justa e cuidadosa de repente, tirar o Paulo ali da área ou até mesmo realocar numa posição, numa outra área, uma posição de menor risco, menor exposição, né? Perfeito. Eles estavam tentando de qualquer maneira fazer essa manobra. Mas aí, para apimentar ainda mais essa Agora história, vamos chegar na investigação. chega uma denúncia anônima no canal da empresa dizendo sobre contratos subfaturados. É isso mesmo. Eram contratos superfaturados e envolviam 2 empresas. Uma delas, a empresa Vexter, e a outra a Confai. Obviamente, pessoal, que esses são nomes fictícios, como todos os nomes que estamos mencionando aqui. Mas essas 2 empresas, elas mencionavam tanto o Marcos como o Paulo, essa denúncia mencionava tanto o Marcos como o Paulo, como envolvidos nessa facilitação e também por estar recebendo o benefício financeiro dessas empresas. E aí o Laerte ficou desesperado com a situação, né, Léa? Sim, principalmente porque ele acompanhou toda a contratação do Paulo, né? O Marcos era até uma surpresa. Contar um pouco do perfil do Marcos. O Marcos era aquele diretor agressivo nas palavras. A gente até pensa, né, por que não chegou denúncias antes envolvendo a questão do tratamento dele com os colaboradores, porque de fato denotava ali uma situação de assédio. Então ele era agressivo, ele era aquela pessoa carancuda, então ele não era uma pessoa de bons amigos, ele expunha os colaboradores em situações ali constrangedoras, então não era um gestor realmente bem quisto ali na companhia. E aí eles decidiram por fazer a investigação, porque eles não poderiam ficar com aquela preocupação, com aquela pulga atrás na orelha sobre o funcionário que já tinha alguns indicativos não adequados do ponto de vista de ética e integridade que foram estabelecidos no processo de seleção pelo próprio PIR. E aí a primeira parte da investigação que a gente foi conduzir foi a parte da análise da credibilidade da denúncia, que é uma atividade que é muito importante, principalmente quando a denúncia é anônima.
A denúncia, quando é identificada, nós também fazemos a análise da credibilidade. Mas, geralmente, a denúncia, quando ela é identificada, o nível de transparência, a chance de você poder confirmar as coisas com o denunciante é muito maior, porque você sabe quem foi a pessoa. E aí a denúncia foi feita a análise das emoções, da estrutura, da razão pela denúncia, dos assuntos fora de contexto. E a denúncia não trouxe algo de muito consistente. Ela, de fato, ela falava dos dois prestadores de serviço. Um era um prestador de serviço de stand, de montagem de stand de vendas, que era a Vexter. O outro era um prestador de serviço da montagem do apartamento modelo, que era a Confai, e dizia exatamente aquilo que eu falei há pouco, que eram duas empresas que eram favorecidas, eram empresas que tinham sempre o maior preço, que independentemente das outras empresas que participavam, que tinham preços menores, essas outras empresas ganhavam, e as outras empresas que estavam no processo de concorrência também tinham a mesma qualidade, o mesmo nível de serviço. Então, do ponto de vista da credibilidade da denúncia, a gente não identificou indícios de dissimulação, mas também não trouxe muitos meios de comprovação. A gente sabia os possíveis atores envolvidos, mas agora a gente tinha que buscar outros caminhos para poder levantar a informação, levantar evidências e levantar as provas até chegar ao ponto que a gente ia entrevistar as pessoas envolvidas, né, Lê? Sim, e a preocupação maior era com quem ainda estava na empresa, né, Mário? Porque assim, o Marcos já estava fora. O que a empresa ia fazer com esse colaborador? De fato, uma decepção, né? Um executivo que esteve na empresa por muito tempo, uma pessoa de confiança, poxa, envolvido com uma situação como essa. E aí a gente precisava entender que de fato aconteceu. E aí a gente começa essa investigação pelas beiradas, né? Vamos dizer assim. É verdade. E aí a gente acabou conversando com o Nilson, que é o nosso sócio, que é responsável pela parte forense, a parte de pesquisas. E aí falou, Nilson, a gente tem que fazer uma pesquisa no CNPJ das empresas envolvidas, no CPF dos funcionários e o ex-funcionário envolvido, para ver se a gente encontra algum tipo de ligação, algum tipo de relacionamento. E aí o Nilson, junto com a Sandra, começaram a fazer a pesquisa. E a pesquisa também não trouxe coisas muito relevantes, né, Ale? Não, até porque o que encontrou foi um parentesco muito distante, né? De terceiro grau de ambos, né? Primos de terceiro grau que eram realmente proprietário de ambas as empresas. Quando tem de primeiro grau, se torna mais relevante pela proximidade, mas de terceiro ainda não era algo tão palpável, né, Mário? Vamos dizer assim. É verdade, porque um era primo direto, mas era um primo de terceiro grau. Eu confesso que eu tenho primos de terceiro grau que eu não sei, acho que nunca vi na minha vida. E o outro era a esposa, né? A esposa de um primo dele, de um primo do Paulo. Ou seja, era algo que era muito distante. É um ponto de atenção? Claro que é um ponto de atenção. Por si só, a empresa pode fazer alguma coisa com relação ao Marcos e com relação ao Paulo? Não, porque não tinha nada no código de ética da empresa que impedisse que eles tivessem uma relação profissional com parentes. Mas, geralmente, quando existe isso no código de ética, as empresas limitam o quê? A primeiro grau. Primeiro grau. E, no caso, se tivesse, era terceiro grau. Então, não poderia se tomar nenhuma atitude, né, Léa? Sim. Por essa informação, não. Mas aí a gente vai tendo surpresas, né? Porque a gente brinca que é só a pontinha do iceberg. Aí quando você começa a investigar, aí de fato começa a entender toda a história. Mas eu lembro como se fosse hoje o desespero do Nilson e da Sandra, que é a nossa analista forense, que eles não estavam encontrando o que queriam naquela pesquisa. Mas a gente falou, calma, isso uma hora vai aparecer, vocês vão continuar fazendo a pesquisa, daqui a pouco vai olhar as redes sociais, vai olhar outros materiais, a gente vai conseguir identificar se realmente tiver, porque isso também é uma preocupação nossa. A gente não procura pelo em ovo, né? Muitas vezes já aconteceu de clientes que queriam, porque queriam que a gente encontrasse algo para condenar, para prejudicar alguma pessoa. Isso não faz parte do nosso princípio. A gente quer realmente achar o que existe de verdade, não criar alguma coisa para simular uma saída de um funcionário que não tem envolvimento com nada. E aí, o próximo passo foi, como a gente estava muito fraco ainda de evidências, de provas, a gente falou, poxa, vamos começar a olhar a questão dos computadores? E aí tinha uma coisa que era muito bacana na empresa, porque tinha um procedimento que todo diretor que saísse da empresa, a máquina dele era mantida íntegra por um ano. O que é o manter íntegra a máquina? Não era repassada para outra pessoa, não era formatada, né, Léa? Sim, e isso deu a oportunidade da gente avaliar,
se de fato tinha algum vestígio nesse computador, alguma troca de conversa, algum e-mail encaminhado, algo que pudesse dar uma pista, né, para essa situação. E aí, Ale, fala a alegria do Nilson quando encontrou um e-mail deletado. Pois é, ele achou um e-mail deletado que foi encaminhado, né, para a caixa de e-mail dele pessoal, mas mesmo assim ainda não eram muitas informações. Até porque, se a gente colocar em questão o pós-pandemia, a própria pandemia, né, e o pós, isso ficou muito mais frequente, o fato das pessoas trabalharem aonde elas estiverem. E muitas vezes elas não estão com o recurso da empresa. Poxa, não estou com o computador da empresa, não vou conseguir atender aquela situação. E aí eu encaminhei aquele contrato com aquelas informações para o meu e-mail pessoal. Ainda assim, pode ser justificado como uma situação de trabalho, mas a gente guarda essa informação porque chama atenção. E aí, eu lembro como se fosse hoje, né, essa questão do computador do Marcos. E eu tenho certeza que se naquele momento a gente fosse entrevistar o Marcos, mesmo ele estando fora da empresa, ele usaria como área. E, poxa, mas a empresa a gente não tem VPN, eu não tenho acesso aos documentos de casa e no final de semana eu quero trabalhar. E por isso que eu enviei o e-mail profissional para o meu e-mail pessoal. Nada mais além disso. Agora, a pergunta que sempre resta é a seguinte: e o que mais ele pode ter feito com esses arquivos? Para quem mais ele pode ter enviado do e-mail pessoal dele? Para terceiros, para fornecedores, para parceiros, né, Léo? Sim, porque daí a gente fica sem controle dessas situações, porque a nossa investigação é nos equipamentos que são corporativos. Aí a gente não tem acesso realmente àquilo que é pessoal dele e não entra no caso. E isso é muito importante o que a Ale falou. Todo capítulo, todo episódio nosso, a gente reforça isso. A gente só pode analisar ferramentas corporativas, equipamentos corporativos. Porque já algumas vezes na nossa carreira a gente passou por situações de clientes pedirem para a gente acessar o e-mail pessoal, acessar a conta bancária. Isso a gente não pode fazer. A gente só pode avaliar, analisar o que está no computador corporativo, no celular corporativo. Só que até agora a gente tinha pouca coisa ainda. Tinha coisas um pouquinho mais relevantes do Marcos, mas do Paulo, que era um dos denunciados, a gente não tinha nada, né, Ale? E principalmente o Paulo, que ela estava na empresa, né? Então era a preocupação realmente maior, porque a empresa precisava entender o que estava acontecendo nessas negociações que o Paulo participava. E aí foi quando você teve a brilhante ideia da gente começar a olhar as redes sociais, né? É isso aí. Não só começar a olhar as redes sociais, mas também a gente coletou o computador dos 3 funcionários da área, inclusive do Paulo, para fazer uma análise. E nessa, nos computadores, de fato, não foi identificado nada dos outros funcionários, ou seja, os outros funcionários não tinham envolvimento nenhum com essa contratação. A Silvia não tinha nenhum tipo de envolvimento, o Roberto não tinha nenhum tipo de envolvimento. Mas o Paulo ele tinha envolvimento porque ele fechava os negócios. E, aliás, os negócios com a Vexter e com a Confy eram fechados única e exclusivamente por Marcos e Paulo. Um outro ponto que chamava muita atenção. Então, no computador do Paulo, o Nilson encontrou uma mensagem que dizia o seguinte: Marcos, a gente tem que dar uma olhada naqueles contratos, porque tem muita gente questionando. Só que essa mensagem era depois que o Marcos já tinha saído da empresa, ou seja, não tinha motivação alguma para o Paulo, em tese, né? Em tese, não tinha motivação alguma para o Paulo mandar uma mensagem para quem já estava fora, porque pessoas estavam questionando os contratos da Vexter e da Confy, né, Ale? Mas aí a água já estava batendo, né? E aí ele, de fato, estava ali encurralado. E aí não tinha mais essa cobertura do Marcos protegendo ele em relação às negociações. E aí, conta da foto, Ale. E aí a foto, que foi muito bacana, que nas redes sociais se identificou a foto da esposa do Paulo numa convenção de uma das empresas. E aí chama a atenção, né? Não, e aí a gente ficou pensando, né? Desculpa, Ale, a gente ficou pensando, mas é só uma foto, de repente, né? Mas aí conta da legenda da foto. Na legenda, ela tinha o nome dela, Geni, se eu não me engano. Geni. E aí o cargo gerente comercial da empresa. Poxa, como que a esposa trabalha na empresa? Aí vira o jogo, né? Porque, de fato, tem uma relação de primeiro grau. Não é o terceiro grau, né? Aí eles já descumpriram o código de conduta, porque também não tem problema nenhum eu contratar como fornecedor a empresa que o meu marido atua, desde que a empresa tenha conhecimento e eu não faça parte da negociação. Aí tirou o conflito de interesse, mas não foi o caso.
Mas aí depois teve uma coisinha muito interessante e que foi algo que chamou muito a nossa atenção, porque até agora a gente não tinha nada do Paulo, que foi a foto do Pércio. O Pércio, para vocês entenderem, é o filho do Paulo, onde ele ganha a premiação de melhor vendedor na outra empresa. Então, ele também era funcionário da empresa. E o Paulo, ele era um cara que era muito organizado, muito detalhista, né? E aí o Nilson encontrou uma pasta no computador dele, que era uma pasta assim, fotos família. E as fotos eram por ano, por mês, por tipo de evento. Aí encontrou lá, confraternização, empresa, tal. Premiação dos melhores vendedores. E aí, acha a foto. Esse foi o melhor, né? Porque a organização dele facilitou a gente chegar realmente a uma prova que, de fato, tinha substância, né? Vamos dizer assim, para que a gente pudesse identificar e determinar essa situação de conflito de interesse. E aí a gente teve que fazer um ponto de situação com o Laerte para justamente mostrar para ele o que a gente tinha identificado até agora. A gente falou que identificou muitas coisas referente ao diretor, ao Marcos, mas que o Paulo, até aquele momento, a gente tinha identificado uma mensagem, que é aquela do problema dos contratos, que era uma mensagem muito estranha, porque o Marcos já estava fora da empresa, e tínhamos encontrado também essa foto em que o filho do Paulo, o Pércio, ganhou um prêmio de líder de vendas de uma das empresas envolvidas. Ou seja, a partir daquele momento a gente também tinha algo muito relevante e parecido com o que tinha com o do Marcos. Porque o Marcos não era só terceiro grau, era a esposa dele. Sim. E o Paulo a mesma coisa, né, Lê? Perfeito. E aí nos deu a oportunidade de partir para as entrevistas, que aí sim a gente entender se os demais colegas do Paulo de fato tinham algum envolvimento ou não, e como que era, na visão desses colegas, a relação do Paulo, e como que eles viam realmente o Paulo no dia a dia de trabalho. E aí foi bacana, que logo na entrevista com a Silvia afirma que foi ela, partiu dela a situação da denúncia, até porque ela estava muito preocupada por ter identificado, né, os contratos sendo fechados num valor muito maior do que as demais empresas que tinham participado das cotações ali no mercado. E ela tinha sido, vamos dizer assim, um tanto quanto coagida pelo Paulo a assinar, porque lembram que para o Paulo entrar, um dos colegas de trabalho tinha que participar ali das negociações. Então, ela não participou. O Paulo chegava e colocava para ela, olha, essa empresa aqui é a melhor, eu já fiz os orçamentos, eu só preciso que você dê aqui o teu aval. E o engraçado é que na entrevista com a Silvia... Na entrevista não, na época que a gente analisou a denúncia, a gente não sabia que era a Silvia que tinha feito a denúncia. Não sabia quem tinha feito a denúncia. Mas no final da denúncia tinha uma frase assim: nós, funcionários da área, não estamos mais aguentando esse tipo de coisa. Ou seja, a Silvia estava desesperadamente dando um indício que, olha, é a gente da área. Se você falar com as pessoas da área, alguém vai falar o que de fato está acontecendo, isso e aquilo. E aí, já partindo para a entrevista, como a Ale disse, a gente perguntou para a Silvia: poxa, mas você sabendo disso que estava acontecendo, você desconfiando dessas coisas, por que você não falou para a empresa? E aí a Silvia disse: não, eu falei pro Marcos e falei para o Paulo que aqueles contratos, o preço estava superfaturado, que existiam outras empresas que tinham o mesmo nível de serviço, que poderiam prestar o serviço, mas eles pouco deram atenção para mim. Tá bom, eles pouco deram atenção para mim, mas você podia falar isso para o Laerte, você podia falar isso para o presidente da empresa, e por que você não falou? Aí ela falou da questão do medo e do assédio. Sim. Como contextualizamos, né? O próprio Marcos, ele era uma pessoa que ele tinha um tratamento muito agressivo e ela tinha muito medo pela própria coação, ou ser coagida, ou aquilo voltar contra ela. Então, no papel dela, né, de querer proteger a organização, de ser fiel ali à empresa, mas o que poderia voltar contra ela? E aí, legítimo, é o que a gente mais identifica, infelizmente, na nossa sociedade, o medo, e aí as pessoas reprimem. E aí ela viu uma oportunidade com a saída do Marcos de fazer a denúncia. E ela deixou muito claro que aquilo estava acontecendo já há algum tempo e que ela, de fato, desconfiava que eles estavam recebendo dinheiro, ou eles, ou parentes deles, alguma pessoa nesse sentido, porque a situação era muito escrachada e ninguém mais percebia, só ela que percebia aquela situação, né? Sim, e era marcante, né? Porque eram só as duas empresas que ganhavam sempre.
Então, não é possível que elas estejam sempre com o melhor valor, ou você não vai ter uma segunda opção para testar. Não, eram sempre as mesmas empresas. E aí veio o dia da entrevista com o Paulo, né? Aquele dia que a gente estava esperando, né, Alê? Sim, e a entrevista do Paulo foi marcante, porque o Paulo ele chega nervoso para a entrevista, ele não foi uma pessoa que chegou aberto para a entrevista de forma alguma, e isso muito comum acontecer, né, Mário? Mas o nervosismo dele chamava a atenção. Era aquela apreensão, apreensão, nervosismo, preocupação que estava acima. Normalmente, o que acontece com a pessoa que fala, todo mundo que vai fazer uma entrevista de um caso de fraude ou assédio, mesmo a pessoa inocente e o envolvido, eles chegam nervoso para a entrevista, porque não é prazeroso fazer uma entrevista para tratar esse tipo de assunto. Mas qual é a normativa? A pessoa que fala a verdade, a pessoa que não está envolvida, ela vem nervosa, ela vem preocupada, mas durante a entrevista, esse nervosismo, essa preocupação, ela acaba abaixando ou se estabiliza num nível muito baixo, porque ela está falando a verdade, porque ela não está envolvida. Se tem um bom entrevistador entrevistando ela e não duvidando do que ela está fazendo, não fazendo caras e bocas ameaçando, esse nervosismo vai sumir ou vai ficar muito baixo. Agora, se tem um mau entrevistador, que ela percebe, poxa, eu estou falando a verdade, esse cara não está acreditando, aí ela vai ficar mais nervosa. Agora, e o enganoso? O enganoso, ele nunca vai deixar de ficar nervoso. Ele nunca vai deixar de se preocupar, porque ele sabe que ele está mentindo. E se você tem um bom entrevistador, vai colocar ele em situações, em assuntos quentes, que a tendência desse nervosismo e preocupação é cada vez mais aumentar, né, Ale? Sim, e durante 1h30 ele mentiu e mentiu muito. E eu digo, o Mário é muito paciente, porque durante 1h30 ele ficou ouvindo as lorotas do Paulo e o Paulo não indo a lugar nenhum, desconversando, tudo aquilo que era perguntado ele saía da tangente, até que chega um momento que o Mário sinaliza para ele que chega, né? Acabou, dei corda, você mentiu, mas agora para. É verdade. E esse, assim, na entrevista, o que eu costumo dizer, pessoal, Mário, como que você consegue fazer com que as pessoas falem a verdade, que elas declarem algo contra elas mesmas? O ponto é, você precisa ter persistência, você precisa ter paciência e se colocar na posição do seu entrevistado. A alternativa que o Paulo tinha ali era mentir. Qualquer pessoa que tivesse na posição do Paulo ia mentir. Só que quando a mentira ela começa a chegar a um ponto muito pesado, você tem que dar um basta naquilo. E foi aquilo que a gente fez naquele momento. Eu falei para ele, olha, se eu tivesse na tua posição, eu estaria fazendo a mesma coisa, eu estaria mentindo, porque faz parte do processo de chegar na verdade, a pessoa passar pela mentira e perceber, eu tentei lutar, eu tentei me proteger, eu tentei me defender, mas não tem como, os caras sabem de tudo. E foi exatamente isso que eu falei para o Paulo. Paulo, a gente já sabe de tudo que aconteceu, a gente vem nesse trabalho já há mais de 4 meses, monitorando todas as operações, analisando todos os sistemas, fazendo algumas entrevistas internas, algumas entrevistas externas, e a única coisa que a gente não sabe é o porquê que você fez isso, né? Aí o Paulo disse, então você está dizendo que eu menti, que eu não estou falando a verdade? Não, eu não estou dizendo que você mentiu. Eu estou dizendo que a gente já sabe de tudo. É muito mais do que isso. Todas as provas, evidências indicam que você e uma outra pessoa que você sabe muito bem, porque eu ainda não estava revelando o nome do Marcos, porque eu queria que ele falasse o nome do Marcos durante a explicação dele. Então a gente já sabe de tudo o que aconteceu. A única coisa que a gente não sabe é o porquê que você fez isso. E o porquê é muito importante para trabalhar as consequências e gerenciar os próximos passos daqui para frente, né, Ale? Sim. E aí foi importante esse enquadramento, porque ficou nítido realmente que esse nervosismo ele se transforma em vergonha. E aí ele tem a ciência que houve de fato um conflito de interesse. Havia sim uma relação familiar entre as empresas, mas você começa a ver o quanto que ele foi persuadido ali pelo Marcos a tomar essas decisões inadequadas. E aí chega um momento que, de fato, ele não tinha mais controle disso. E aí uma parte muito interessante é que depois que a gente estava desenvolvendo esse tema, explicando a questão da mentira para ele, chegou num determinado momento, ele veio para frente, né, Lê? Os ombros caídos, cabeça baixada, e falou, realmente, Mário, eu menti e eu sou um mentiroso. Eu sempre fui um mentiroso, né, Lê? E esse trecho da fala dele é muito importante, porque ele traz a lamentação e aí remete a ele uma situação que aconteceu da infância. E aí é bacana a empatia
que o Mário teve durante essa entrevista. Porque ele fala, você me trouxe a situação sem me constranger, sem me ridicularizar e sem me punir. E aí, quando ele traz e remete essa situação da infância dele, ele coloca que desde pequeno ele mentia. Então, para fugir realmente do contexto de uma situação doméstica, ele tinha um pai que era muito autoritário, que repreendia muito, então ele mentia as situações pequenas ali do dia a dia. Quando ele já adolescente, o pai começa a flexibilizar um pouco mais nessa educação, já não era tão rígido, começa a explicar mais para ele dos impactos dessa mentira e o quanto que ele ia, se ele continuasse nesse caminho, perdendo a credibilidade. Mas mesmo essa mudança no comportamento do pai não fez com que ele parasse realmente de mentir. Então ele mentia tanto que ele começava a acreditar na própria mentira. E imagina você, numa entrevista de investigação de uma fraude, você conseguir acessar esse porão da vida de uma pessoa, dela chegar ao ponto de falar que, olha, eu sou mentiroso, eu sempre menti a vida inteira, e contar essa questão do pai, essa história com o pai, essa situação que acabou, de fato, não evoluindo, não acabou mudando na vida dele. E aí, a nossa grande objetivo agora era entender o porquê que aquilo aconteceu. E para entender o porquê, ele precisava ser transparente e falar tudo. Ou seja, para eu poder chegar para o comitê de ética e falar para ele, olha, a gente fez a entrevista, num primeiro momento ele mentiu, não falou a verdade, é normal, mas depois ele mudou de atitude. Só que mesmo assim ele ainda estava segurando informação, e aí ele tentou demonstrar que estava arrependido, tudo. Eu falei, para, Paulo, eu só quero a verdade. Sabe por quê? Porque nessas horas, quando a gente for falar com essa outra pessoa que você sabe com quem eu estou falando, ele não vai ter pena de você. Nessas horas, amigos, negócio à parte. Se ele tiver que falar mais coisas, ou colocar coisas a mais que você não fez, para se ver livre de punições, para se ver livre de processos judiciais, simplesmente para te prejudicar, ele vai fazer. Então a hora é agora de você falar de fato o que você fez. Não é, Ale? Sim. E aí foi quando ele traz realmente todo esse envolvimento aí do Paulo junto com o Marcos, né? E toda a família. E aí a gente entende realmente esse contexto. E aí é quando ele começa a se lamentar. E aí você vê com profundidade que era uma lamentação de fato legítima, mas que não aconteceu só nesta empresa. Isso já acontecia em outras organizações. E aí, por isso, dessa carteirada, a insistência do Marcos em contratar o Paulo. O Paulo era, de fato, a peça fundamental. Precisavam estar os dois na mesma companhia para que facilitasse realmente essas situações e esses contratos, né, acontecendo aí nas empresas as quais eles faziam a gestão por fora. E aí ele revelou algo que para a gente surpreende, porque não é normal a gente encontrar pessoas que se envolveram em fraude que já vinham se envolvendo em outras empresas. A normativa geralmente é a pessoa está fazendo pela primeira vez, mas não era o caso do Marcos e do Paulo, né? Então isso foi uma surpresa para a gente, porque eventualmente um ou outro a gente encontra nesse tipo de situação. A gente finalizou a entrevista, né? A gente obteve todas as informações que a gente queria. O Paulo falou aquela parte que era uma coisa de família para família, que todo mundo acabava se beneficiando. E aí era a hora da gente contar o que aconteceu justamente para o comitê de ética. E aí a gente terminou a entrevista, pediu para o Paulo aguardar na sala. A Ale permaneceu na sala junto com ele e eu fui passar essa informação para o comitê. E eu expliquei para o comitê que mesmo com ele mostrando alguns sinais de mentira, mentindo em algum momento, a gente conseguiu que ele mudasse de atitude e até mesmo demonstrasse certo arrependimento e contasse tudo o que fez e o porquê que fez. E aí o comitê acabou deliberando, não por um processo judicial contra ele, nem muito menos contra o Marcos, porque o comitê queria realmente encerrar a situação, mas demitiu o Laerte com justa causa, né, Ale? Sim, e a justa causa, é importante destacar que ela veio pelo fato de ser uma situação recorrente, né? Como o Mário colocou, se de fato tivesse sido algo pontual ali, eu acredito que o comitê tinha até mesmo flexibilizado. Mas o fato de ser uma recorrência, né, já era um hábito dele tomar essas decisões aí não adequadas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês e valorizar o papel de profissionais nas empresas que muitas vezes não têm a visibilidade, que é o recrutador, que é o profissional de recrutamento e seleção das organizações.
Porque se lá atrás, né, a empresa tivesse dado atenção a todo o processo seletivo que foi muito bem feito por essa organização, não tinha contratado o Paulo. E já tinha inibido parte realmente desse processo. Não que não acontecia, o Marcos já fazia, mesmo sem a presença do Paulo, mas não tinha sido tão efetivo. E aí, por que eu estou chamando a atenção? Porque muitas vezes é muito comum a gente que tem contato com a área de recrutamento e seleção. Ah, eu fiz todo o processo seletivo, só que veio a pessoa, como o Mário colocou, o pedigree, ou mosca branca, que é um termo que a gente escuta muito os recrutadores colocarem. Essa pessoa veio indicada. E aí todo aquele trabalho de recrutamento que foi feito não valeu de nada. Só que quando dá o problema, chegam no RH e falam assim: e aí, foi você que contratou essa pessoa? Por que você contratou? E esquece que, de fato, o processo não foi levado em consideração. E nesta empresa, eles começaram a resgatar. E o papel do recrutador, ele foi um papel emblemático, e é até hoje. Se o recrutador disser, olha, essa pessoa não tem condições de atuar nessa posição, não tem a capacidade técnica, somado aí com o resultado do PIR, essa pessoa não vai entrar, mesmo que ela seja indicada ou tenha a referência de alguém. É isso aí, pessoal. Ale, mais um caso encerrado. Obrigada, Mário. Pessoal, agradeço demais a audiência de vocês. Vou dar um spoiler, o novo episódio está sensacional, sensacional do ponto de vista da investigação. É um caso de assédio sexual. E eu quero já aproveitar para convidar vocês também para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Spotify, YouTube. Todos os episódios estão lá e vai ser muito legal ter a audiência de vocês. Muito obrigado, até mais.